Você já ouviu falar de anjos aprisionados debaixo da terra? E se eu te dissesse que a Bíblia afirma que 4 deles, poderosos, antigos e reais, estão acorrentados exatamente agora, sob o rio Eufrates, esperando por uma hora exata para serem libertos? E quando isso acontecer, 1/3 da humanidade será destruído? Neste vídeo, você vai descobrir quem são esses anjos, por que estão presos, o que acontece quando forem soltos e, mais importante, o que isso revela sobre os últimos dias, sobre a humanidade e sobre você. Prepare-se, porque o que está escondido sob o Eufrates pode mudar tudo o que você pensa sobre o fim dos tempos. Bem abaixo da superfície visível da Terra, onde os olhos humanos jamais alcançam e os mapas modernos não se atrevem a descrever, existe um silêncio sombrio, um ponto oculto no tempo e no espaço, onde, segundo a Bíblia, algo terrível aguarda. Não uma ideia abstrata, nem uma metáfora teológica, mas 4 seres reais, poderosos, antigos, aprisionados, não por homens, mas por Deus, confinados junto ao grande rio Eufrates, esperando o momento exato em que serão libertos. E quando esse momento chegar, ele não virá com misericórdia, virá com morte. Apocalipse 9:14 ressoa como um aviso sagrado e apavorante. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esta não é uma frase simbólica qualquer, é uma ordem celestial, uma liberação marcada no relógio divino, uma convocação sombria para o cumprimento de uma das profecias mais misteriosas de toda a Escritura. Eles não são mensageiros de boas novas, não anunciam o nascimento de reis, não trazem paz à terra. Eles vêm com ira e seu surgimento marca um dos momentos mais tenebrosos da história humana, a morte de 1/3 da população mundial. Quem são esses seres? Por que foram presos? E o que acontece quando eles forem finalmente soltos? A jornada que se inicia agora é mais do que uma busca por respostas. É uma descida aos bastidores do Apocalipse, ao limite entre o invisível e o inevitável. E nesse limite, o rio Eufrates se torna a chave. Porque é lá, nas profundezas que os olhos não veem, que o julgamento já respira, esperando. Quando a 6ª trombeta ecoa nos céus de Apocalipse 9, ela não carrega apenas som, ela carrega uma ordem, uma instrução sagrada que rasga o véu do tempo com precisão milimétrica. A voz que sai dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus não deixa espaço para metáforas ou dúvidas. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E assim, com a autoridade do céu, o selo é rompido. Esses anjos não são liberados ao acaso. O texto afirma que eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Cada detalhe de sua soltura está cronometrado pelo próprio Deus. Não se trata de uma liberação genérica no tempo, é um instante exato, um momento já determinado no plano eterno. E a missão desses 4 é clara: matar a 1/3 parte da humanidade. Se isso já está mexendo com você, faz o seguinte: aperta no botão de curtir agora, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, porque o que vem daqui para frente é ainda mais revelador. Pela primeira vez, a Bíblia nos mostra seres espirituais que não apenas influenciam o mundo, eles o destroem. Eles não vêm como julgadores simbólicos, mas como executores reais de uma sentença. Uma destruição global, massiva e irreversível. O que está descrito aqui não é uma visão do que poderia acontecer, é uma profecia do que irá acontecer. A morte de bilhões. Uma catástrofe espiritual com consequências físicas. E tudo começa quando o céu fala, quando a trombeta toca, e quando o rio, esse rio, se transforma de fronteira geográfica em portal do juízo. Porque não há como entender quem são esses anjos, sem olhar para o que provocou sua prisão.
Isso nos leva de volta ao princípio. Para entender quem são os 4 anjos aprisionados no Eufrates, é preciso voltar, não apenas algumas páginas na Bíblia, mas milhares de anos na história espiritual da humanidade. Porque antes do dilúvio, antes de Moisés, antes mesmo de Abraão, houve uma transgressão tão profunda que alterou o equilíbrio entre céu e terra. Uma rebelião que se inicia em Gênesis 6, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus, segundo a antiga tradição judaica e confirmada por muitos dos primeiros cristãos, não eram homens comuns. Eram seres celestiais, anjos vigilantes que abandonaram sua posição de autoridade e cruzaram limites que jamais deveriam ter sido ultrapassados. Eles se uniram às mulheres humanas, e desse ato proibido nasceram os Nefilim, uma linhagem híbrida, violenta, corrompida até o âmago. Não foi apenas um pecado carnal, foi uma contaminação da criação, um ataque direto ao plano de Deus. O resultado foi devastador, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Gênesis 6:5. Então veio o dilúvio, não apenas como punição à humanidade, mas como purificação da terra daquilo que não deveria existir. Mas e os anjos? Eles não morreram como os homens. Eles foram julgados, e é aqui que o livro de Enoque, embora não canônico, oferece uma peça-chave. Esses anjos, chamados de vigilantes, foram aprisionados sob a terra, em trevas, até o dia do juízo. Eles esperam. E talvez, apenas talvez, os 4 que João viu estejam entre eles. A elite dos rebeldes, generais das trevas, contidos por ordem divina, até que o tempo do fim os libere novamente. A ideia de anjos aprisionados pode soar estranha para muitos. Afinal, anjos não são espíritos livres voando entre o céu e a terra. A resposta bíblica é mais complexa do que parece. Nem todos os anjos caídos estão soltos. Alguns, por sua rebelião extrema, foram imediatamente lançados em cadeias espirituais. Cadeias reais, invisíveis aos nossos olhos, mas inquebráveis à ordem de Deus. Judas 1:6 deixa isso claro. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, ele tem guardado em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. O apóstolo Pedro confirma em 2 Pedro 2:4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no Tártaro, entregando-os a abismos de trevas, reservados para o juízo. O termo grego Tártaro é singular nas Escrituras. Ele descreve o abismo mais profundo, o ponto mais escuro da existência espiritual. Um lugar de isolamento absoluto. Não é uma metáfora, é um destino real. Um cárcere espiritual onde o tempo não passa, apenas aguarda o decreto final. Esses textos não deixam dúvidas. Existem seres espirituais presos, contidos, restritos por ordem divina. Eles não vagam, eles não influenciam, eles aguardam. E aguardam não a salvação, mas o juízo. É dentro dessa estrutura teológica que os 4 anjos de Apocalipse 9 se encaixam. Não como figuras literárias, mas como prisioneiros. Não como símbolos, mas como ameaças reais, seladas até o dia em que a justiça os liberte para destruir. Se a prisão desses anjos é literal, então a sua localização também importa. E a Bíblia não escolhe esse local por acaso. O texto de Apocalipse 9:14 é específico. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O Eufrates não é apenas um marco geográfico. Ele é um dos rios mais mencionados em toda a Escritura. Ele nasce no Éden e termina no Armagedon. Do Gênesis ao Apocalipse, ele marca fronteiras espirituais, políticas e proféticas. Em Gênesis 2:14, o Eufrates aparece como um dos 4 rios que saem do Jardim do Éden, origem da criação.
Em Gênesis 15:18, ele é a fronteira da terra prometida a Abraão. Mas, com o tempo, o Eufrates deixa de ser apenas fonte de vida. Ele se torna o limite entre o povo de Deus e os impérios pagãos que o cercam, Assíria, Babilônia, Pérsia. O Eufrates é o divisor entre a aliança e a oposição. E não para por aí. Em Jeremias 46:10, o Eufrates é cenário de vingança divina. Em Apocalipse 16:12, ele seca para preparar o caminho dos reis do Oriente, um prelúdio do Armagedon. Não é coincidência, é padrão. Esse rio é mais do que água, é um limiar espiritual, um selo invisível que, quando quebrado, libera juízo. Quando João vê os anjos presos ali, ele não está apenas apontando um local no mapa, está mostrando o ponto de ruptura entre a graça e o castigo. E quando esse ponto se abrir, a terra jamais será a mesma. Há uma segunda linha de interpretação sobre a identidade desses 4 anjos, tão inquietante quanto a primeira. E ela começa com um vislumbre raro da guerra invisível que se desenrola nos bastidores da história humana. Em Daniel 10:13, lemos que o mensageiro celestial enviado a Daniel foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. Um ser espiritual, um poder invisível que governava sobre um império inteiro. Esse príncipe não era humano, era um principado, uma entidade espiritual de alto escalão, com autoridade sobre reinos terrestres. Mais tarde, o texto menciona outro, o príncipe da Grécia. Isso revela uma verdade sombria. Por trás dos impérios da história, há forças espirituais em guerra, potestades que se movem nas sombras, moldando governos, influenciando culturas, desencadeando perseguições. E se os 4 anjos aprisionados no Eufrates forem esses tipos de entidades, príncipes das trevas, dominadores territoriais de civilizações como Babilônia, Assíria, Pérsia ou até mesmo da Suméria antiga, eles seriam os generais de eras esquecidas, aprisionados por Deus não por sua existência, mas por sua corrupção. O fato de estarem presos e não soltos sugere algo essencial. Não agem sob autorização constante de Deus, como Miguel ou Gabriel. Eles são perigosos, precisam ser contidos, mas um dia serão libertos. E quando forem, não trarão sabedoria antiga, trarão guerra. Quando os 4 anjos são libertos, eles não saem sozinhos. Eles lideram algo que João mal consegue descrever. Em Apocalipse 9:16, ele diz: o número dos cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi o seu número. João não estimou, ele ouviu. O número foi dito com clareza, para que não houvesse dúvidas. 200 milhões. Uma cifra gigantesca, inconcebível para a época. Um exército tão grande que para os padrões antigos parecia impossível. E esse exército não é feito de homens comuns. João os vê em visão, cavalos com couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, cabeças como de leões, e da boca deles sai fogo, fumaça e enxofre. As 3 pragas pelas quais morre a terça parte da humanidade. Essa não é uma cavalaria terrestre, é algo híbrido, sobrenatural, fora do entendimento humano. É uma força de destruição controlada por esses 4 anjos, agindo como instrumentos de juízo. Alguns estudiosos acreditam que essas imagens sejam simbólicas, representando guerra moderna, tecnologia, talvez armamento nuclear. Outros defendem que é um exército demoníaco literal. Mas o impacto permanece. Essa força traz morte em escala global. E não como consequência de escolha humana, mas como parte de um plano profético. Quando esse exército se mover, não haverá refúgio. Porque ele não é político nem militar, ele é espiritual. Um juízo em marcha, e os 4 anjos são os generais do fim. A cena que segue é talvez a mais trágica de toda a sequência.
Após a soltura dos 4 anjos, após o avanço do exército de 200 milhões, após a morte de 1/3 da população mundial, o restante da humanidade não se dobra, não se rende, não se arrepende. Eles sobrevivem, mas permanecem cegos. Apocalipse 9, 20 e 21 declara: o restante dos homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles continuam a adorar demônios, ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Persistem na feitiçaria, na prostituição, nos assassinatos, nos roubos. Mesmo depois de tamanha demonstração do juízo divino, escolhem resistir. Escolhem as trevas. Esse momento ecoa a história do Egito. Mesmo após as 10 pragas, Faraó endureceu o coração. Mesmo vendo o poder de Deus, recusou-se a ceder. O mesmo acontece aqui, mas agora em escala global. Um mundo ferido, sangrando, coberto de fumaça e luto, e ainda assim orgulhoso. O arrependimento seria a única saída, mas os homens optam pela idolatria. Essa é a prova de que o juízo, por si só, não transforma corações. A dor pode amolecer, mas também pode endurecer. A graça é oferecida, mas rejeitada. A trombeta tocou, o aviso foi dado. E mesmo assim, muitos preferem ignorar a voz de Deus do que abandonar seus próprios altares. Diante de imagens tão intensas, cavalos com cabeças de leão, enxofre saindo de suas bocas, anjos aprisionados em um rio, surge a dúvida inevitável. Devemos entender tudo isso literalmente? Ou são metáforas espirituais, figuras simbólicas para descrever verdades invisíveis? É verdade que o livro de Apocalipse está repleto de símbolos. Estrelas representam anjos, castiçais representam igrejas, bestas simbolizam sistemas, mas nem tudo é alegoria. Algumas passagens, especialmente as que se alinham com outras partes das Escrituras, carregam um peso literal inquestionável. A prisão de anjos é uma delas. Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4 não usam linguagem simbólica. Falam de prisões reais, trevas reais, julgamento literal. O próprio Satanás é descrito em Apocalipse 20 sendo acorrentado, lançado no abismo e selado por 1000 anos. Os demônios, em Lucas 8:31, suplicam a Jesus que não os mande para o abismo, um lugar que reconhecem como real. Portanto, quando João fala de anjos presos no Eufrates, tudo indica que está descrevendo uma realidade espiritual literal. Um local físico com implicações celestiais, uma prisão invisível, mas localizada. E quando essa prisão se abrir, o juízo não será simbólico, será concreto, porque o pecado foi real, e a justiça também será. Diante de tudo isso, resta uma pergunta inevitável. O que essa profecia significa para nós agora? Não estamos falando de ficção apocalíptica ou de imagens distantes. Estamos falando de eventos que a Escritura garante que acontecerão. E se eles estão prestes a ocorrer, como deve se posicionar a igreja? Lucas 21:28 responde: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam as suas cabeças, porque a redenção de vocês está próxima. A mensagem do Apocalipse nunca foi apenas para assustar, é para acordar, para chacoalhar, para tirar o povo de Deus do torpor, para restaurar o temor do Senhor, que em muitos lugares se perdeu. Romanos 13:11 ecoa a urgência. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos. Não há mais espaço para fé morna, para cristianismo de aparência, para vidas espirituais rasas. O tempo exige profundidade, arrependimento, consagração. Os 4 anjos não foram revelados para nos paralisar, mas para nos preparar. Eles são o sinal de que o fim se aproxima e que o retorno do Rei está à porta. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que o tempo da graça tem limite. Esse é o momento de reacender a lâmpada, como as virgens prudentes.
de estar com o azeite cheio, de viver com os olhos nos céus, porque quando o toque da trombeta vier, não haverá mais tempo para correr. Haverá apenas duas realidades: estar pronto ou estar perdido. Os 4 anjos estão presos, mas não estarão para sempre. A hora, o dia, o mês e o ano já estão marcados. A 6ª trombeta um dia soará. E quando soar, o mundo mudará para sempre. Diante disso, a pergunta mais importante não é quando. É: você estará pronto? Essa profecia não é apenas sobre julgamento, é sobre graça, porque antes do juízo vem o aviso. Antes da destruição vem a revelação. Deus sempre fala antes de agir. E hoje Ele está falando, Ele está alertando, Ele está chamando. Hebreus 3,15 declara: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não espere ver o Eufrates secar para se arrepender. Não espere ouvir a trombeta para orar. Não espere o exército espiritual se mover para buscar salvação. O tempo aceitável é agora. Jesus disse: estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que não pensais. Mateus 24:44. Estar preparado não é viver com medo, é viver com fé. É andar em santidade, é reconhecer que este mundo está em contagem regressiva e que a eternidade está mais próxima do que parece. O que está por vir é real. O juízo virá, mas a porta da arca ainda está aberta. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Isso inclui você. Não importa o passado. Não importa o quanto tenha se afastado. Você não precisa estar entre os que se endurecem no juízo. Pode estar entre os que levantam a cabeça quando tudo desmorona, porque sabem que sua redenção se aproxima. A escolha está diante de você. Quando a 6ª trombeta soar, de que lado você estará? Se essa mensagem falou com você, não guarde só para você. Deixe seu comentário aqui embaixo e me diz: você acha que esses 4 anjos já estão prestes a ser libertos? Ou será que já foram? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente e, principalmente, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui a palavra de Deus não é entretenimento, é alerta, é revelação, é preparo. E cada novo vídeo pode ser exatamente o que sua alma estava esperando.